Reflexão do dia 19 de abril de 2023, segunda semana de Páscoa, quarta-feira. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma glorifica no Senhor. Que ouça os humildes e se alegre. O responsório de hoje está no Salmo 33. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Então queremos usar esse refrão de hoje e pedir a Deus que ouça o nosso grito, os gritos silenciosos do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito, que ouça agora a nossa oração. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Santo do dia, São Leão IX. Ele que exerceu o seu papado lá por volta dos anos 1050, quando a igreja precisava de disciplina, de orientação. Que São Leão IX seja este exemplo de defesa, exemplo a favor da igreja. Que ele possa interceder principalmente por aqueles que são autoridades nos dias de hoje. A autoridade eclesiástica, os bispos, padres, sacerdotes, para que busquem sempre a defesa da fé e a defesa do povo de Deus. São Leão IX, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, de 17 a 26. Naqueles dias, levantaram-se o sumo sacerdote e todos do seu partido, isto é, o partido dos saduceus, cheio de raiva, e mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública, porque eles estavam pregando no templo em nome de Jesus. Porém, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas das prisões e os fez sair, dizendo: Ide falar ao povo no templo sobre tudo o que se refere a este modo de viver. Este modo de viver como? Viver no Espírito Santo, aceitar o batismo da água, aceitar o batismo do Espírito Santo e viver uma vida convertida no Senhor Jesus. Eles, muito estranhamente, sem entender nada, obedeceram. E ao amanhecer entraram no templo e começaram a ensinar. Ou seja, as portas da prisão se abriram e eles saíram e foram pregar no templo conforme o Espírito lhes mandara. O sumo sacerdote chegou com seus partidários e convocou o sinédrio e o conselho formado pelas pessoas importantes do povo de Israel. Então mandaram buscar os apóstolos na prisão, mas ao chegar à prisão os servos não o encontraram e voltaram dizendo: encontramos a prisão fechada, com todos os guardas, com toda a segurança, e os guardas estavam nos postos na frente da porta. Mas quando abrimos a porta, não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvir essa notícia, o chefe da guarda do templo e os sumos sacerdotes não sabiam o que pensar e perguntavam-se o que poderia ter acontecido. Chegou alguém e lhes disse: os homens que vós puseste na prisão estão lá no templo agora ensinando ao povo. Então o chefe da guarda e do templo saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo os atacasse com pedras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Os homens que vós colocaste na prisão estão no templo ensinando o povo. Veja que o Salmo 33 acontece na primeira leitura, né? Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. E qual é a prisão que te acolhe agora, que nos acolhe? Qual é a prisão que nos prende, que nos impede de anunciar Jesus? Vamos pedir agora, clamar ao Senhor, que envie também o seu Espírito, que envie um anjo poderoso nos libertando de todas as prisões, de todas as amarras, porque é necessário anunciar o Santo Evangelho, é necessário educar os nossos filhos na presença de Deus, é necessário conduzir a nossa família na presença de Deus. Mas quais são as prisões?
que nos prende e que nos impede de fazer esse anúncio. Evangelho. O Evangelho está em João, capítulo 3, de 16 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra por todo que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Às vezes, algumas pessoas falam que a Bíblia é muito radical, principalmente no Velho Testamento, quando cita isso ou cita aquilo. Mas se tem uma palavra que eu encontro assim, uma radicalidade na fé, né? Um direcionamento muito firme do Senhor Jesus para cada um de nós, é essa palavra no Evangelho de João, no seu capítulo 3. Olha, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. Então, o seu Filho único. Então Deus se faz homem, para que não morra todo aquele que nele crê. Então, quem crê no Senhor Jesus, nesse nome, ele não morre, mas ele vai ter vida eterna. Depois ele vai no 17 e fala, de fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo. Então, o Senhor não condena o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado. Agora vem aí a direção firme do Senhor. Mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Então, quem não crê no Senhor Jesus já está condenado. Rejeita o Senhor Jesus. Rejeita a proposta de Deus de resgatar a humanidade, de ser resgatado desse mundo. Ora, o julgamento é esse. E não sou eu que falo, é o próprio Cristo. Isso sai da boca de Jesus Cristo. Ora, o julgamento é este. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Então a questão é, eu aceito Cristo, aceito o Santo Evangelho, aceito a proposta de Deus ou não aceito? Porque quem pratica o mal odeia a luz. Quem pratica o mal vai rejeitar a religião. Quem pratica o mal vai rejeitar os mandamentos do Senhor. Porque quer, abraçar o fato das ideias humanas, quer abraçar o fato de que é preferível viver sem o ordenamento de Deus para extravasar nas suas loucuras. Mas quem age conforme a verdade. E onde que está a verdade? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a verdade está no nome do Senhor Jesus. A verdade só conhece aquele que aceita o Espírito Santo. Porque quem age conforme na verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu volto ao Salmo de hoje, o Salmo 33. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Então, são nas trevas, são nas nossas dificuldades e prisões que nós devemos clamar a Deus, para que a luz nos alcance, para que o Espírito do Senhor nos dê determinação, nos dê conhecimento, para que a verdade alcance a nossa alma, o nosso espírito, para que possamos definir de uma vez por todas: Cristo é o meu Senhor, a minha salvação, a verdade que me liberta, a verdade que me dá a salvação.
Por isso pedimos a Deus em nome de Jesus. Nesse tempo, ainda onde nós estamos refletindo sobre a Páscoa, que o Espírito Santo seja derramado sobre nós. O Espírito transformador, o Espírito Santo que nos liberta, que nos dá motivação nova para sermos homens e mulheres diferentes nesse mundo. Queremos alcançar a luz nas trevas que vivemos. Queremos alcançar a luz na prisão que vivemos. Somente o Espírito do Senhor, o próprio Deus, em nós pode nos libertar. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Seja você também um anunciador dessa palavra. Ajude-nos a fazer com que essa pregação alcance os corações. Multiplique na sua rede social. Visite lá o nosso canal no YouTube. Dá um joinha, inscreva-se no nosso canal para que também possa o próprio sistema anunciar, multiplicar essa pregação. Que seja você um evangelizador do Senhor. São belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.